Ceará. Meu tópico hoje, minha dica hoje, sobre transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar é violação. A gente fala de transgressão é uma violação. Quando a gente fala violação, a gente tem que entender o seguinte: se é servidor público, ele é regido por uma lei. Se ele é servidor público e é regido por uma lei, essa lei tem que ser respeitada. Se ele desrespeita, ele viola. Se ele viola, ele comete o que a gente chama de transgressão disciplinar. Tanto isso acontece do cometimento da transgressão acontecer para a PM, que é o nosso carro-chefe hoje aqui no Tiradentes. 80, 90% dos meus tempos hoje são com a Polícia Militar do Estado do Ceará. E aí a transgressão disciplinar para a Polícia Militar, ela é classificada em leve, média ou grave. Das transgressões, algumas envolvem tópicos específicos. E aí eu queria pegar a Lei 13.407 de 2003, que é o Código Disciplinar dos Militares, aplicado aos militares do serviço ativo e aos militares da reserva remunerada, como diz o próprio Código. Existem as transgressões que envolvem o preso. Você tem um preso e está lá a transgressão disciplinar que envolve ele. Você bate no preso, você lesiona o preso, você, deixa o preso, por exemplo, manter com ele uma arma após a abordagem. Toda transgressão que envolve preso, ela, regra geral, é de natureza grave, exceto existem duas transgressões que envolvem preso que não são de natureza grave. Quais são as duas? Reter preso, testemunhas e vítimas pelo período além do necessário. Quando você retém o preso por um período além do necessário, a transgressão é média. E quando você entende-se com o preso, ou seja, entender-se com o preso de forma velada, isso também é transgressão de natureza média. Então, reteve o preso e entender-se com o preso de maneira velada, que as duas são médias, tirou essas duas, todas as demais vão ser de natureza grave. E aí você pega, por exemplo, o concurso da Polícia Civil, né? Já que eu também sou professor da matéria da Polícia Civil. Se você pega o concurso da Polícia Civil, lá ele também é regido por uma lei, servidor público, policial civil, Lei 12.124 de 93, que é o Estatuto da Polícia Civil. O Estatuto da Polícia Civil ele também vai dividir as transgressões, só que lá ele divide transgressão em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Por exemplo, o policial civil ele decura-se do seu asseio pessoal, da sua higiene pessoal, transgressão do primeiro grau. Ele permuta serviço sem autorização da autoridade competente, transgressão do primeiro grau. Ele falta ao serviço de forma geral, segundo grau. Ele, por exemplo, negligencia, ele deixa de fazer ou faz de maneira mais desatenciosa. A revista de preso e cela, segundo grau. Ele se apresenta para trabalhar alcoolizado, segundo grau. Ele faz uso de álcool, de entorpecente no serviço, terceiro grau. Ele comete a transgressão de insubordinação de natureza grave, terceiro grau. Ele comete o que a gente chama de abandono de cargo, terceiro grau. Tudo isso para o policial civil. E o quarto grau? Crime hediondo, tráfico de drogas, tortura. Por exemplo, o policial civil que detém um determinado segredo em razão do cargo que ele ocupa, ele divulga o segredo e esse segredo causa, por exemplo, algum tipo de prejuízo para a administração e para terceiros. Está vendo? Todo mundo, independente de ser policial militar ou policial civil, tem leis que devem seguir. E se ele, por exemplo, deixa de cumprir aquilo que a norma diz e comete o que a gente chama de violação, isso vai ser caracterizado como transgressão. Para a polícia militar, leve, médio ou grave. Para a polícia civil, primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau.